bem-vindas e bem-vindos se você mora no Brasil. Bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca que a gente vive. Há muito tempo que eu falo aqui sobre questões envolvendo LGBT mais fobia. Participei inclusive de uma ação no STF sobre isso, a ação que reconheceu LGBT mais fobia como uma espécie de racismo. E, infelizmente, eu preciso voltar a esse tema com alguma frequência. O episódio anterior do Berosca News eu falava sobre a condenação de um apresentador de TV por causa de coisas que ele falou ali contra, é, principalmente pessoas gays. E hoje, o episódio do Berosca News é sobre uma menina, uma adolescente, submetida enfim, a uma sessão de exorcismo numa igreja, alegando que ela era lésbica por causa de uma possessão demoníaca. E a minha discussão aqui não é nem a questão religiosa, mas a questão dos pais ou responsáveis, até onde vai o poder familiar dos pais ou responsáveis para submeter seus filhos a situações como essas, inclusive de sofrimento, enfim. Viração desse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Berosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Toda semana, pelo menos um novo episódio sai ao ar. Isso aconteceu, então, numa igreja em Palmas, Tocantins. A igreja se chama Igreja Evangélica Catedral da Família. E no vídeo que foi disponibilizado, os pais, então, estão levando a filha ali na frente do pastor, e ele diz que ela estava possuída pelo demônio, por isso ela tinha tendências lésbicas, né? E enfim, claro, a gente pode discutir a questão do ponto de vista dos limites da liberdade religiosa, até porque a decisão do STF na DO 26, ele limita a liberdade religiosa, que não pode tudo, e apesar do limite ali dito ser com relação a discursos, nenhum direito fundamental é absoluto, então direitos fundamentais têm limites, e a liberdade religiosa, assim como qualquer outro direito fundamental, se ela violar outros direitos, se a tentativa de uso desse direito violar outros direitos, a gente tem abuso, e o abuso não é protegido pelo direito. Mas eu me concentro aqui na questão dos pais. A Constituição de 88, ela mudou a configuração do que antes a gente chamava de pátrio poder para poder familiar. E a alteração ela não é só semântica. Se a gente observar no Código Civil, no Estatuto da Criança e Adolescente também, o que significa esse poder familiar, a gente vai observar que ele impõe muito mais obrigações do que poderes dos pais e responsáveis sobre seus filhos. Dever de cuidado, dever de respeito, dever, portanto, de não expor seu filho a situações constrangedoras e não expô-lo a sofrimento, seja ele de que ordem for, físico, psíquico, enfim, moral. E aí é muito por aí que eu queria, então, falar dessa história, quer dizer, uma vez que a gente tem essa mudança pela Constituição de 88 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei lá dos anos 90, de 1990, a gente precisa, então, entender que os pais não podem tudo sobre os seus filhos. Existem limites e esses limites precisam ser observados. O que a gente vê ali da cena, e óbvio, eu estou julgando alguns minutos, segundos de vídeo, é um adolescente parecendo, assemelhando, e de novo estou me baseando naquilo que foi reportado nas redes sociais, saiu em alguns jornais, demonstrando um estado de sofrimento, demonstrando uma situação em que ela talvez não quisesse estar ali, e certamente ela tem pouco discernimento para decidir se ela, por si mesma, se ela quer ou não passar por aquilo ali, né? Os pais têm, ou usam, na verdade, uma pretensão de determinar para os seus filhos não só a sua religiosidade, mas aparentemente também a orientação sexual ou a identidade de gênero que eles, pais, acham que é a certa. E aí a gente tem um problema nessa história. Porque, principalmente no caso de adolescentes,
eles têm que ter liberdade para poder exercer a sua sexualidade como qualquer outro adolescente dentro dos níveis, de acordo com a idade, que qualquer outro adolescente em igual situação exerce. O que a gente vai ver ali, no entanto, é uma imposição que pode causar uma série de problemas, uma série de transtornos para essa adolescente. Não é, não é segredo nenhum para todas aquelas pessoas que passaram por esse tipo de tratamento, por esse tipo de cura gay, os danos que esse tipo de coisa causa na vida dessas pessoas. Há um tempo atrás, aqui no Birosca News mesmo, eu falei de uma travesti que, frequentando uma igreja, ela acabou tirando a própria vida por causa de toda a pressão que ela sofria ali por deixar de ser quem ela era, na verdade. Já está mais do que na hora de que a gente voltar a esse tema dentro do direito privado, dentro do direito civil, sobre até onde vai esse poder familiar de poder determinar a orientação sexual, a identidade de gênero do seu filho, proibir que ele use o nome social na escola, proibir que a escola use o nome social que aquele filho ou filha trans considera. Eu conheço casos assim também. Enfim, é uma discussão que precisa urgentemente ser feita. Provavelmente não vai ser pelo nosso Congresso, talvez pelo STF. Aí uma ação para uma releitura, uma interpretação conforme a Constituição do ECA, que garanta o mínimo de dignidade para crianças e adolescentes LGBT. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.